Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH. Neste domingo eu estou gravando esse vídeo por volta do meio-dia e o vídeo está indo ao ar agora às 16 horas. Muito provavelmente a Anvisa, que esteve reunida a manhã inteira e boa parte da tarde, já terá, na hora que esse vídeo for ao ar, aprovado a utilização para uso emergencial da Coronavac e da vacina AstraZeneca Oxford. Eu digo isso porque é muito pouco provável, com os dados de eficácia que foram divulgados e a pressão que paira sobre o governo federal, que a Anvisa, como sendo um braço do governo federal, inclusive com os diretores que estão votando a aprovação, todos indicados pelo próprio presidente da República, é pouquíssimo provável que a Anvisa não tenha dado a aprovação. É sobre isso que nós iremos falar agora. Antes disso, porém, eu queria agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal e pedir a você que está passando por aqui que se inscreva no nosso canal. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. Pois é, eu vou te explicar a razão pela qual eu não esperei o posicionamento da Anvisa para gravar o vídeo e divulgar o vídeo de hoje. Eu estou gravando esse vídeo meio-dia porque à tarde eu estarei participando de uma carreata pró-impeachment do presidente Jair Bolsonaro pela negação, pela omissão em relação à pandemia de Covid-19. Mas como eu disse no início do vídeo, eu acho pouquíssimo provável que os diretores da Anvisa neguem a aprovação para uso emergencial da Coronavac e da vacina AstraZeneca Oxford. E eu vou explicar o porquê. Porque são apenas 8 milhões de doses, das quais nós só temos garantidas 6 milhões de doses exatamente da Coronavac. A pressão que Manaus criou em cima do presidente Jair Bolsonaro é muito grande, tanto que nós estamos saindo agora à tarde em carreata pró-impeachment de Bolsonaro. Vários segmentos do Congresso Nacional, vários secretários e governadores já começam também a defender o impeachment do Bolsonaro pela incapacidade total que ele tem de enfrentar e compreender a dimensão do problema que é a pandemia de Covid-19. Bolsonaro passou 2020, eu não vou mais nem colocar imagens disso daqui, porque vocês já estão cansados de ver. Ele passou 2020 no início da pandemia, ali em março e abril, participando de manifestações em Brasília, a favor do fechamento do Congresso, a favor do fechamento do Supremo Tribunal, da volta do AI-5, participando de aglomerações sem máscara e dizendo que se tratava de uma gripezinha, de um resfriadinho. Passeando de jet ski no Lago Paranoá, encontra um grupo de pessoas em churrasco dentro de uma lancha, dizendo que é isso mesmo, todo mundo vai ter que pegar, é uma chuva, todo mundo vai se molhar. Passou boa parte do ano defendendo o tratamento precoce com a tal da hidroxicloroquina, que o mundo inteiro já deixou de lado. Eu ainda vou gravar um vídeo aqui no canal sobre a farmacodinâmica da hidroxicloroquina e mostrando que ela realmente não tem eficácia contra o coronavírus. É preciso que se façam mais estudos. E a coisa mais palpável que nós tínhamos nas mãos, que é o isolamento, a utilização de máscaras, a higienização, a conscientização das pessoas, o próprio presidente se encarregou de desmontar com a sua imagem, passeando em Brasília, nos mercados, nas feiras, resultando em aglomeração, sem utilização de máscara, ou seja, um completo translocado durante a pandemia. Em momento algum, assumiu o controle da pandemia. E o mais curioso é que quando ele quis flexibilizar totalmente o Brasil, o Supremo Tribunal, a partir de uma ação do PDT, disse que não, que caberia aos governadores e aos estados também participar dessa decisão e não eximiu, não excluiu o governo federal da discussão. E ele começou a dizer, pregando mentiras, mentindo, porque ele é um mentiroso compulsivo, dizendo que o Supremo Tribunal tirou a responsabilidade da União e passou para estados e municípios, o que é uma grande mentira. Quem entende um mínimo de direito e quem tem um pouco de compreensão em leitura vai saber entender a decisão do Supremo proferida a partir de uma decisão do ministro Marco Aurélio Mello sobre o que é competência concorrente. União, estados e municípios têm as mesmas competências no enfrentamento de uma calamidade como a pandemia. Isso não excluiu de jeito nenhum a União. Vários laboratórios do mundo que estavam desenvolvendo vacinas ofereceram a partir de agosto ao Brasil contratos de aquisição antecipada de vacina. O Brasil não se manifestou, não se posicionou em nenhum desses contratos.
O próprio Donald Trump, que é um negacionista igual o Bolsonaro, vendo a dimensão da doença, se antecipou e comprou 300 milhões de doses antecipadas para os Estados Unidos, e o Brasil poderia ter comprado pelo menos 100 milhões de doses. No final do ano, o presidente vai passear no Guarujá, no seu jet ski, o jet ski presidencial, banha com pessoas, resultando em mais aglomeração na praia em pleno Réveillon, sem a utilização de máscaras. E quando vira o ano, Manaus mergulha no caos, a pressão fica muito grande sobre o presidente, inclusive porque começou a vir à tona documentos que demonstram que tanto o governo do Amazonas como o governo federal foram avisados em novembro da possibilidade desse caos em Manaus e nada fizeram. Ele manda então o presidente Bolsonaro, o ministro Pazuello, em Manaus, levar hidroxicloroquina, pasmem, para as pessoas e levar 2 ou 3 cilindros de oxigênio para tirar uma foto dizendo que estava levando oxigênio para Manaus. Uma atuação simplesmente pífia, ridícula, omissa e genocida desse governo. E agora vem a cereja do bolo. O Jornal Nacional mostrou ontem um documento do Ministério da Saúde, assinado pelo ministro Pazuello, o general da logística, dizendo para o governo do estado de São Paulo e o Butantan passarem para o Ministério da Saúde as 6 milhões de doses da Coronavac, ou seja, a vacina que o Bolsonaro chamou de vacina do Dória, vacina comunista, que desautorizou o próprio Pazuello quando disse que iria comprar 40 milhões da Coronavac. O Bolsonaro disse que não, que ele é que manda, ele não abre mão disso e que não iria comprar vacina da China. E agora querem confiscar as 6 milhões de doses da Coronavac, a vacina, como diz o Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro. Por quê? Porque estão numa enrascada, se meteram numa enrascada, numa sinuca de bico, e agora tem que se abraçar com a Coronavac, que é a única alternativa que eles têm de dar uma satisfação que estão fazendo alguma coisa para a população. Na verdade, o que o Bolsonaro quer é simplesmente pousar para uma foto ao lado da Coronavac, que foi uma articulação do Butantan com o governo de São Paulo e que o tempo todo foi negligenciada, foi ridicularizada pelo Bolsonaro e pelos bolsonaristas. Veja como o mundo dá volta. E o mais engraçado de tudo isso é que aquele discurso lá atrás do Bolsonaro e dos seus seguidores, que o STF tirou a responsabilidade da União e transferiu essa responsabilidade do enfrentamento da pandemia para estados e municípios, começou a ser desmentida pelo próprio Bolsonaro e o seu ministro da Logística, o general Pazuello. Por quê? O Bolsonaro, com a atitude de confiscar ou querer confiscar as 6 milhões de doses da Coronavac, vacina que ele ridicularizou, ele passa a assumir um papel de centralização da vacinação. Ou seja, cadê aquele discurso que cabe a estados e municípios enfrentar a pandemia? No momento de pousar para a foto vacinando as pessoas, dando ou passando para a opinião pública uma ideia de que está fazendo alguma coisa, agora a União quer centralizar todas as ações. Agora a União quer fazer prevalecer a sua força perante estados e municípios. É brincadeira. Então, o Bolsonaro é tão ridículo que ele se contradiz em suas próprias ações. Negligenciou durante mais de um ano a pandemia, mergulhou o Brasil nessa situação que tende inclusive a se agravar. O que está acontecendo em Manaus pode acontecer em outras capitais e em outras cidades do Brasil. Negligenciou o tempo todo, negou a importância da doença e agora quer dar uma de bom moço, centralizando as ações de vacinação, ações essas inclusive que são no momento pífias. Mais de 50 países do mundo já iniciaram o processo de vacinação e o Brasil, através da Anvisa, está ainda discutindo o sexo dos anjos para que a gente comece o processo de imunização, talvez hoje, talvez amanhã, no dia D, na hora H do ano A, que o Pazuello pensa. Nós não temos planejamento, nós não temos responsabilidade desse governo para o enfrentamento da pandemia. É por tudo isso, por esse conjunto, por essa obra toda, que eu estarei participando sim de uma carreata pró-impeachment do Bolsonaro. Eu defendo sim o impeachment desse maluco que chegou à presidência da República por um voto de ódio.
As pessoas criaram tanto ódio dos opositores do Bolsonaro que miraram nessa figura tosca, nessa figura grotesca, que não tem nada para contribuir com o desenvolvimento do Brasil e a proteção de nossa gente. O histórico do Bolsonaro, enquanto parlamentar durante 28 anos no Congresso Nacional, já demonstrava que o seu exercício de mandato na presidência ia ser uma tragédia, como de fato está sendo. É muito importante que a gente leve essa discussão adiante. O Bolsonaro já cometeu inúmeros crimes de responsabilidade e esses crimes não podem ficar impunes. Na minha opinião, o Bolsonaro deve ser destituído o quanto antes através do impeachment e logo após o impeachment ele deve ser responsabilizado criminalmente pela omissão durante o enfrentamento da pandemia. Boa parte das mortes que estão acontecendo no Brasil vão para a conta do senhor Jair Messias Bolsonaro, que não soube em momento nenhum mobilizar as lideranças políticas e as instituições desse país e sensibilizar a população para o problema que a pandemia de Covid-19 representa. Forte abraço a todos. Se puder, se protejam e se puder também contribuam com a hashtag Fora Bolsonaro, Fora Genocida, Impeachment Já.